Boa tarde. Hoje, 15 de setembro de 2025, vamos iniciar a leitura do livro Seres Espirituais e Seres Elementais e Seres Espirituais, sua existência e sua atuação. São palestras de junho de 1908, ocasião de Pentecostes, e professor Sérgio Correia e Krista Glass, GA 98. Então, vamos iniciar com o primeiro capítulo, os seres elementais, as almas de grupo e o eu humano. Você quer falar alguma coisa antes da gente iniciar a leitura, mãe? Nós estamos lendo esse livro porque lá na nossa última leitura, que era o Apocalipse, em dado momento, o Rudolf Steiner começou a falar dos seres elementais, as almas de grupo ele falou bastante, não é? Então, foi sugerido aqui no grupo, o grupo todo, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porque esse assunto é recorrente. De vez em quando, num livro, entram os seres elementais, e eu acho importante, então, a gente ler essa conferência, só para dar uma visão do que o Steiner fala sobre isso, e como ele pensa, e como ele vê. Então, por isso, escolhemos esse tema para hoje, para ler entre dois livros. Terminamos o Apocalipse e vamos começar o Evangelho de Lucas. Aqui, 2 semanas, eu espero. Correto. Depois eu distribuo o link de compra desse livro da editora, né? Tá bom? Peço só que essa cópia que eu mandei não saia daqui do grupo, tá? Porque não é uma cópia regular, tá bom? Tá bom. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que eu comprei o livro na estante virtual. Acho que é a edição de 2008, boa. Então, para sugerir para quem não vai comprar pela editora. Então, a Isabel comprou pela editora, a Célia comprou, a Glória também. Então, fizemos também a parte de divulgação além da cópia regular, tá bom? Falou. Vamos lá. Os seres elementais, as almas de grupo e o eu humano. Em diferentes ocasiões, já foi frisado que o desenvolvimento espiritual, tal como aspira o movimento da ciência do espírito, precisa colocar o homem em viva relação com todo o meio ambiente. Muita coisa do meio ambiente, que ainda preenchia nossos antepassados de veneração, tornou-se morta e apagada para o homem. Um grande número de pessoas adota uma postura alheia e fria, por exemplo, diante de nossas festas religiosas anuais. A população cubana, em particular, só resta uma escassa recordação do que devem significar as festas de Natal, da Páscoa e de Pentecostes. Aquele poderoso conteúdo de sentimentos que ligava nossos antepassados às épocas festivas, por conhecerem eles a relação com os grandes fatos do mundo espiritual, a humanidade de hoje não mais possui. Os homens, hoje, postam-se de maneira fria e indiferente diante das festas do Natal, da Páscoa e, particularmente, também de Pentecostes. A descida do Espírito tornou-se, para muitas pessoas, um fato abstrato. As coisas só mudarão, só haverá vida e realidade quando os homens chegarem a um verdadeiro conhecimento espiritual do mundo todo. Fala-se muito hoje em dia de forças naturais, porém, de entidades situadas atrás dessas forças naturais, fala-se bem pouco. Quando se fala de entidades naturais, o homem de hoje considera o assunto como reavivamento de uma antiga superstição. O fato de as palavras que nossos antepassados usavam se basearem na realidade, quando alguém afirma que gnomos, ondinas, silfos e salamandras significam algo real, só vale como antiga superstição. O que os homens possuem em teoria e em ideias é de imediato e, em certo sentido, indiferente. Porém, se através dessas teorias os homens são tentados a deixar de ver certas coisas e a empregar suas teorias na vida prática,
Só então o assunto começa a ganhar seu pleno significado. Tomemos um exemplo grotesco. Quem crê em entidades cuja existência esteja ligada ao ar ou que estejam corporificadas na água, quando, por exemplo, alguém diz: nossos antepassados acreditavam em certas entidades, em gnomos, ondinas, silfos e salamandras. Mas isso tudo é coisa fantástica. Temos vontade de revidar. Pergunte então às abelhas. E se as abelhas pudessem falar, responderiam: para nós, os silfos não são superstição, pois sabemos muito bem o que recebemos deles. Ora, a pessoa cujos olhos espirituais estão abertos consegue observar a força que atrai a abelhinha até a flor. Instinto e tendência natural, como o ser humano responde. São palavras vazias. São entidades que conduzem as abelhas ao cálice floral para ali buscarem alimento. E no enxame de abelhas inteiro, que enxameia em busca de alimento, há entidades ativas que nossos antepassados denominavam silfos. Em todo lugar onde reinos naturais diferentes se tocam, oferece-se uma oportunidade para que certas entidades se manifestem. Por exemplo, no interior da Terra, no ponto onde a pedra toca o veio metálico, nesse local se situam entidades especiais. Na nascente onde o musgo recobre a pedra e, em consequência, o reino vegetal toca o reino mineral, estabelecem-se tais entidades. Onde o animal e o vegetal se tocam, no cálice floral, no contato da abelha com a flor, corporificam-se determinadas entidades, do mesmo modo como os locais onde o homem entra em contato com o reino animal. Não, porém, no decurso do contato corriqueiro. Não, por exemplo, quando o açougueiro esquarteja reis, ou quando o indivíduo come a carne animal. Não no decurso corriqueiro da vida. Aí não é o caso. Mas onde, em processos extraordinários, os reinos se tocam como que mediante um excesso de vida, como no caso das abelhas e da flor, corporificam-se entidades. Especialmente em situações em que a índole do homem, seu intelecto, está particularmente empenhada no relacionamento com os animais, numa relação como a que o pastor, por exemplo, estabelece com as ovelhas, uma relação da índole, aí se corporificam tais entidades. Bom, eu quero fazer uma pausa agora. Esse assunto que ele está falando, que ele diz que hoje em dia, a gente já ele fala 100 anos atrás, imagine agora, né? As pessoas esqueceram essas festas sagradas e também esses seres elementais viraram lendas, né? Mas nós sabemos que as crianças ainda veem seres elementais, né? Ou ainda viam. Essas últimas crianças, eu não sei como elas estão, né? Então, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Alguém de vocês aqui já teve essa experiência de falar com um ser elemental, ou quando era criança, no jardim, ver uma fadinha ou qualquer coisa assim? Porque eu já escutei. Eu nunca. Não, porque eu já escutei umas experiências assim, de criança, né? Ou de quem vive assim no mato, mais separado, né? Tem alguma história para contar a vocês interessante? Não, uma pena, mas não tenho. Não tem, né? Eu já vi umas coisas, né? Oi? Eu já vi umas coisas, mas eu não sei o que é. Não sei se era vagalume, se era... No mato? Aonde? Na fazenda? Fazenda, né? Tem muita coisa, né? Muito inseto, né? E às vezes a gente... Agora, fora disco voador não é o caso aqui, né? Porque Não, disco voador não, eu tenho alguma experiência. Eu vi. Então, agora, gnomo, assim, Quando era pequena. já é mais sutil, né? É bem mais sutil. não, a gente está falando aqui de sutil, de elementais, né? É.
Mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que eu adoro. Não sei se vocês já viram esse livro. Qual Acho é? que não dá para ver, né? É o livro de fadas prensadas. É a história de uma mulher, ela era uma garota na época, que ela prensava as fadas. Sei. E Eu já ouvi falar, já vi uma coisa sobre isso. é a coisa mais linda do mundo, assim. Ela vai prendendo essas fadas e esses seres. E eu acho que se eu visse um desses aqui, eu ia sair correndo de medo, mas é uma coisa, é super bonito isso. Eu já ouvi crianças falando, eu nunca tive essa experiência, mas já vi alunas minhas, já vi elas conversando, como se estivesse conversando com uma pessoa sentadinha na grama, com as plantinhas, totalmente longe do mundo, ali uma criança em torno de 3 anos, mas numa conversa, sabe, assim, que eu parei para ficar ouvindo, sabe, a coisa mais linda, e ela estava entretida mesmo ali naquele diálogo, sabe, então, assim, só de ver me emocionou, eu nunca tive... Eu tive uma experiência parecida com a sua, quando eu tinha em torno de 5 anos, e o meu irmão, 2 anos mais novo do que eu, tinha 3, e ele era muito sério, e ele vivia assim pelo jardim. Ele sempre uma criança muito séria. E um dia eu não me lembro como é que foi o diálogo, eu me lembro da situação. Ele falou assim para mim se eu queria conhecer o amigo dele. Eu falei que queria. Aí ele me levou num canto de jardim e me apresentou ao amigo dele. Olha, esse aqui chamava-se U. Esse aqui é o U. Eu olhei e não vi nada, mas eu era criança, eu aguentei, eu falei, oi, U. Não ouvi nada. Aí ele falou com o U, essa aqui é minha irmã, não sei o que, me apresentou. Isso foi o mais perto que eu já estive desse mundo. Fui apresentada a um ser que eu não vi, mas meu irmão me apresentou. Você sabe, criança, tá tudo bem, né? O mundo da imaginação, né? Ele me apresentou, esse aqui é o meu amigo. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu não vi nada, mas ele estava vendo, e ele estava conversando, e estava me apresentando a ele, e ele foi andando no jardim assim, me mostrou lá no cantinho direitinho, onde ele costumava ficar. Então, existe, né? Existem, assim, essas comunicações, né, com as crianças. Vamos ver. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Vamos continuar, então. Nas relações mais íntimas do homem com os animais, nós as encontramos mais frequentemente, remontando a tempos antigos. Em épocas de culturas inferiores, tinha-se muitas vezes uma relação como a que o árabe tem com seu cavalo, e não com a do proprietário de uma coldelaria com seus cavalos de corrida. Aí encontramos aquelas forças de índole, que atuam no reino para reino, como entre o pastor e as ovelhas, ou onde as forças de odor ou de sabor são desenvolvidas e se irradiam, como entre a abelha e a flor. Aí se cria a oportunidade para que entidades bem específicas possam corporificar-se. Quando a abelha suga a flor, o clarividente pode observar como se forma uma pequena aura na borda desta. Eis o efeito do sabor. A picada da abelha no cálice floral tornou-se certo agente do sabor. A abelha sente o sabor e irradia como que uma aura floral, que é o alimento para entidades sílficas. De igual modo, o elemento do sentir que atua entre o pastor e as ovelhas é o alimento para as salamandras. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Pois não. É interessante, né, que esses seres atuam na intersecção de 2 mundos diferentes. Né? E essa intersecção
assim, a gente pode ver assim, por exemplo, quando dois corpos se tocam, a gente já falou que eles se tocam antes com o corpo etérico e depois com o corpo físico. Antes com o corpo astral. E isso, antes com o corpo astral, desculpa. E aí, essa intersecção parece muito essa coisa do corpo astral. É. Porque é o sabor, é o gosto. E a flor é a astralidade da planta, né? Sim, É a astralidade da planta, e a abelha também é um ser astral, né? Porque é um animal, sempre é astral. Né? Seres, aqui, os nossos sentidos também são órgãos astrais. De percepção astral. Entendi. A flor, ela fica com a cor, ela tem o sabor, ela tem o perfume, tudo astral, né? Ela é da planta a parte mais astralizada. Né? E é o que gera essa percepção de simpatia e antipatia, né? Você gosta ou não gosta. É também onde está a parte da reprodução da flor, da planta, né? É na flor. Tá, então, obrigado pela parte, só para eu lendo, compreendendo direitinho. Vamos lá. A pergunta que se segue não vale para quem compreende o mundo espiritual. Por que, então, as entidades estão aí, não nos outros lugares? A respeito de sua origem, não podemos perguntar. Sua origem situa-se no universo, sendo-lhes dada, porém, oportunidade para se alimentarem. As entidades surgem. Por exemplo, maus pensamentos que o ser humano exala atraem entidades nocivas para a sua aura, porque aí estas se encontram alimento. Então, certas entidades corporificam-se em sua aura. Eu tenho uma pergunta aqui. Vale. Essas entidades, ele está falando de seres aí da natureza também? Os seres elementais. São seres elementais, são entidades, né? Elas estão entre o mundo físico e o mundo astral. Elas não estão encarnadas, né? Elas não são seres humanos. Elas são seres astrais. Né? Então, esses seres têm seres do bem e do mal, ou eles são o mesmo? Parece que ele está dizendo que tem, né? A atração de coisas más e maus pensamentos atraem algum tipo de elemento, aí vai entender se é benéfico ou maléfico. Porque tem uns contos, né? Quando a gente vê o meu primeiro conto da minha vida, eu não sei nem dizer o nome dele, mas acho que vocês vão entender, que é Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Ele era um anãozinho bem danado, né? Ele era um gnomo, né? Bem danado. Então, assim, a gente vê muitas histórias de anões que estão construindo algo, né? E temos muitos que são bem, assim, danados, né? Nos contos mesmo, né? Das histórias. Os anões, ele vai certamente falar aqui, nos gnomos, eles são os mais materialistas, né? Eles vivem nas rochas, eles guardam os tesouros, eles são assim os mais materialistas, não é? Eles não são sutis como uma fada, né? Ele é mais tem essa. Ele vai certamente explicar tudo isso aqui, né? Não é que ele é mau, ele é mais ligado à matéria, né? Então é mais interessado, mais suvina, mais, né? Então, tem várias, isso que ele vai explicar, tem várias categorias, não é? Dado a sua natureza, né? Bem, obrigada. Vamos lá, Gui. Vamos lá. Por toda parte onde reinos naturais diferentes se tocam, oferece-se oportunidade para que determinadas entidades espirituais se corporifiquem. No local onde o metal adere à pedra, no interior da terra, quando o mineiro corta o solo e o vidente vê, em diferentes lugares, seres singulares, escolhidos, encolhidos, juntos, acocorados, num espaço muito pequeno. Eles se espalham, se dispersam quando a terra é removida. São entidades singulares que, em certo sentido, por exemplo, não são de modo algum dessemelhantes do homem.
Na verdade, eles não possuem um corpo físico, mas possuem inteligência. O que os diferencia do homem é o fato de possuírem inteligência sem responsabilidade. É isso. Não são maus, eles não têm responsabilidade, entendeu? É diferente, eles são intuitivos, é feito bicho, né? Daí Pode não terem continuar. um pouco o sentimento de algo errado no caso das diversas peças que pregam ao ser humano. Essas entidades chamam-se gnomos. Numerosas espécies deles são abrigadas pela terra, e eles se sentem em casa nos locais onde a pedra entra em contato com o metal. Antigamente, serviram muito bem ao homem nas antigas minas, não nas minas de carvão nem nas minas de metal. Não nas minas de carvão, mas nas minas de metal. A maneira como nos tempos antigos se construíam as minas, o conhecimento sobre como estavam depositadas as camadas, foi aprendido por intermédio dessas entidades. E os veios melhor dispostos eram conhecidos por essas entidades que sabiam como as camadas estavam depositadas no interior da Terra e que, por conseguinte, podiam dar a melhor instrução sobre como isso deveria ser trabalhado. Quando não se quer trabalhar com as entidades espirituais, confiando apenas no sensorial, chega-se a um beco sem saída. É necessário aprender com essas entidades espirituais certa maneira de proceder para explorar a Terra. De igual maneira, uma corporificação de entidades ocorre na fonte d'água. No local onde a pedra toca a fonte, corporificam-se os seres ligados ao elemento da água, as ondinas. No local onde o animal e o vegetal se tocam, atuam os silfos. Os silfos estão ligados ao elemento do ar. Eles conduzem as abelhas às flores. Assim, nós devemos quase todos os conhecimentos úteis da apicultura às antigas tradições. E justamente no caso da apicultura, podemos aprender muito com elas. Ora, o que hoje existe como ciência acerca das abelhas está cheio de erros. E por causa disso, a antiga sabedoria, que se propagou pela tradição, só é confundida. A ciência prova-se, nesse âmbito, como algo inaproveitável. Úteis são apenas os antigos manejos, cuja origem é desconhecida porque naquela época o homem usava o mundo espiritual como fio condutor. Os seres humanos de hoje também conhecem a salamandra, pois quando alguém diz, algo está vindo ao meu encontro, mas não sei de onde, na maioria das vezes, isso é um efeito das salamandras. Mãe, só um detalhezinho aqui. Então, falou assim, que aonde os reinos se tocam, aparecem esses seres. E eles influenciam toda essa parte física. Eles colaboram, não é? Isso, eles vão colaborando sutilmente, né? Eles atuam sutilmente. Essas forças, elas fazem desse caos que a gente chama, ou melhor, a natureza que a gente chama caótica, um caos ordenado, um caos com lógica, mas uma lógica mais circular, uma lógica bem menos baseada na rentabilidade. Eles te retiram o alimento, eles retiram a sobrevivência deles dessa intersecção, né? Se você for pensar em agricultura, fica muito claro isso, né? Assim como uma criação animal também, né? Que é baseada em exploração. É uma escravidão transformada, né? Uma coisa, um absurdo. Tá, então, o que eu queria entender é mais ou menos o seguinte: esses seres, eles são percebidos por esses videntes. E aí eu estava conversando pelas crianças do primeiro setênio, tem um contato maior. E eles mexem nesses campos sutis ligados à astralidade. Né? Então, assim, o que eu quero entender? Quando você fala assim, o astral, essa coisa da interação do reprodutivo,
Então, assim, essa coisa toda, ela ela não tem um fim em si mesmo. Ela é um grande círculo, é uma obra inacabada. É uma coisa que vai... É uma coisa viva, né, Gui? Eu Não, não diria uma obra inacabada, eu digo que é um não, ser vivo, a Terra é um ser vivo, né? sim, um ser Tem vivo. todos esses elementos, se são visíveis ou não ao homem, certamente alguns animais. Você já viu como os animais reagem? Às vezes nós não estamos vendo nada, e um cachorro, um gato, eles reagem Sim, porque sim. eles estão vendo alguma coisa que nós não estamos vendo, entendeu? E o próprio fato de a gente ter escolhido algumas raças de animais, algumas plantas, para domesticar e criar convívio com o ser humano, tem também, acho que, a ver com essa ancestralidade, né? Eu Essas, também acho, tem a ver, né? Eu também acho que tem a ver, né? dos únicos animais daqueles 4, o único que não foi domesticado foi a águia, né? Porque todos os outros, É, que é o felino, o é, bovino é. e o peixe, né? Mas assim, certos índios, né? Certas tribos domesticavam a águia, o falcão, né? Falcão, né, também, né? Para pescar e para caçar, né? Tá certo. É que dá um trabalho danado É um domesticar o trabalho. falcão. Para mandar recado, né? Eles para mandar recadinhos, era o Mas é bem cerebral o processo, né? Parece ser bem metódico. Tá Eu bom. acho que eles têm essa coisa assim, que eu acho que para nós o mais assim é que reconhecer que eles vivem entre os humanos e os sutis, eles são semi-invisíveis. Parece que eles se deixam ver quando eles querem, né? Tem uma coisa assim. Você vê, os mineiros veem os anões. Então, dependendo de como é Eu vou contar uma outra história que eu me lembrei agora. Não é da minha infância, não. Eu visitei uma cidade de Minas chamada Itaúna. Não sei se vocês conhecem. É uma cidade que tem muito ferro. É uma cidade que vive da exploração do ferro. Então, lá aparecem seres, mas você sabe o que eles dizem que é? Disco voador. E tem uma história lá muito interessante, que é a história da Nossa Senhora de Itaúna. Vocês podem procurar no Google, tem lá. Que é assim, a história é recente, assim, recente que quer dizer, tem 30, 40 anos, não é uma história do século passado. Quando eu estive lá, as pessoas me contaram. Parece que uma ou duas pessoas estavam andando lá perto de uma pedreira e viram um ser. E era um ser de luz, na mão tinha alguma coisa, e tinha toda uma descrição. Aí eles saíram correndo e ficaram com muito medo, porque eles viram se aproximando assim, bem perto. E aí foram falar com o padre. Aí o padre falou: "Ah, é Nossa Senhora", entendeu? Então, voltaram lá, não viram mais nada, e o padre convenceu que era Nossa Senhora, entendeu? E existe lá uma caverna com esse ser, eu vi tudo lá. Esse ser que carrega, assim, ele carrega feito, parece assim como chama disso, assim, que defende, para defender, um escudo, parece um escudo, tem algumas palavras escritas, que eu não me lembro, e é um ser todo assim, longilíneo, assim, e é Nossa Senhora de Itaúna. Rezam missa, você vai lá, se tem tudo, entendeu? Então, aí eu fiquei dentro, já tinha conhecimento da antroposofia, aí depois eu conversando, diz que aparece muito esse tipo de coisa lá. Então, é assim,
Aí eles dizem que não foi Nossa Senhora, que foi o marciano que apareceu, entendeu? A verdade é que ninguém acha que foi um ser humano vestido de nada. Todo mundo acha que é uma... Antigamente diriam que era uma assombração, era um... Eu, dentro do meu precário conhecimento das coisas que eu li, eu suponho que pode ser um elemental do ferro, todo brilhante, todo irradiante, perto da caverna de onde era extraído. Ué, não, é isso. Ele está dizendo aqui, quando cava na mina, tem aqueles anõezinhos lá, aqueles hominhos, vai ver que aqui, em Minas Gerais, tem outro tipo de elemental. Pode ser um elemental do céu. Né? É. Meio, digamos, faz sentido, não faz? Faz. Então, para o rapaz não ficar mal, o padre falou que ele tinha visto Nossa Senhora, entendeu? Para acalmar as coisas, né? O rapaz estava com medo, assombração, sei lá. E aí ficou Nossa Senhora, tudo bem. Né? Alguma pergunta, alguma história? Está na hora de contar a Não, história mas aqui. sabe o que eu acho interessante? Ah, Eu acho interessante que quem vê é porque tem alguma sensibilidade. Eu não vejo. E a pessoa que vê e que tem sensibilidade, é, sei lá, que tem medo, acha que é uma assombração é, e não curte, é. assim, de estar vendo, de conversar, como a criança que a Vanessa contou, que, aliás, Vanessa, você disse que de lembrar você se emociona, de ouvir a criança. Eu, só de você contar, já fiquei emocionada, entendeu? Daí um adulto vê e fica com medo, em vez de, né? Querida, se Ele você ficar contando para os outros que você está não vendo, conhece a é, sensibilidade dele. se você chegar e contar para a sua família que você está vendo coisa, que você sentou e conversou, eles vão te internar, vão te levar para o hospital, vão te dar remédio, entendeu? Né? Eu, se vi alguma coisa, eu conto só para o Gui, que o Gui lê o livro com a gente. Mas eu gosto muito, assim, de uma coisa muito minha pessoal, de estudar as aparições da Virgem, né? Isso, Da Virgem Maria. É muito interessante como as aparições da Virgem sempre estão ligadas, todas. Eu ainda não vi nenhuma que não esteja ligada ao mundo vegetal ou ao mundo mineral. Todas as aparições dela sempre está ligado com a água corrente, isso. a água debaixo daquela terra, ou com as plantas, ou Cavernas, né? Com as cavernas. E essa Virgem, com esse mundo né, dos elementais, eles são profundamente íntimos. Né? Exatamente. Uma coisa não desmerece a outra. A gente está só analisando o fenômeno. Né? Pode ser qualquer coisa. Existe o fenômeno. Né? Sim. E eles vêm para nos ajudar até agora, né? Dentro dessa ideia que é para ajudar a natureza. Eu acho que é super importante a gente ler isso aqui por causa da natureza, né? Da ecologia. Né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. E a gente vê como em Lourdes, eu tive em Lourdes, no sul da França, porque nas aparições vai falar para aquela menina que vê a Virgem dessa água curativa. E quando a gente vai para Lourdes e ouve os relatos, assim, escritos mesmo das pessoas que se curaram com aquela água, tem muita coisa misteriosa, né? Tem muita coisa fantástica. E ali eles tratam as pessoas só com a água daquela debaixo da terra. É fascinante. Eu acho isso fascinante. Vamos continuar. Uhum. Vamos, Gui. Cadê ele?
Gui. Está conversando com os gnomos. Desculpa, eu fui pegar água. Tem uma hora que precisa, eu esqueci de pegar, desculpa. Vamos retomar. Os seres humanos de hoje também conhecem a salamandra. Pois quando alguém diz, algo está vindo ao meu encontro, mas eu não sei, isso aí já foi, né? Mas eu sei onde, na maioria das vezes, é feito das salamandras. Ao entrar em íntima ligação com os animais, como pastores de suas ovelhas, o ser humano recebe conhecimentos segredados por entidades que vivem em seu meio ambiente. Ao pastor foi segredado pelas salamandras de seu meio ambiente o saber que ele tem a respeito do seu rebanho de ovelhas. Hoje em dia, esses antigos conhecimentos estão desaparecidos, precisando ser obtidos novamente por meio de conhecimentos ocultos, muito bem provados. Se continuarmos pensando sobre essas ideias, teremos de admitir que estamos totalmente cercados por entidades espirituais. Nós andamos através do ar, que não é apenas substância química. Cada sopro do vento, cada corrente de ar é manifestação de entidades espirituais. Estamos cercados e totalmente permeados por essas entidades espirituais. E caso o homem não queira experimentar no futuro um destino bem triste e ressecador de sua vida, precisa ter um conhecimento daquilo que vive ao redor. Sem esse conhecimento, não conseguirá mais prosseguir. Ele precisa perguntar-se, de onde provêm essas entidades? De onde vêm elas? Essa pergunta nos conduz a um conhecimento importante. E, para formar uma opinião a respeito, precisamos ter em mente como, nos mundos superiores, se desenrolam certos fatos cujo intermédio, o que é nocivo e mal, é metamorfoseado em bom por uma sábia direção. Tomemos como exemplo o dejeto, o esterco. Ele é descartado e atua na economia mediante uma utilização sábia, como base para a posterior germinação de vegetais. Coisas aparentemente despojadas pelo desenvolvimento superior são novamente recolhidas por forças superiores e metamorfoseadas. Nós nos deparamos com isso de modo bem veemente nas mencionadas entidades e o reconhecemos em especial medida ao nos ocuparmos de sua origem. Como se originam, afinal, as entidades salamândricas? Expliquemos isso. Salamandras são entidades que necessitam de certo relacionamento do homem com o animal. Os animais não possuem um eu, tal qual o homem o possui. Esse eu só existe no homem de hoje na Terra. Esses eus humanos são de natureza tal que cada ser humano possui um eu encerrado em si. No caso dos animais, é diferente. Os animais possuem um eu grupal, uma alma grupal. O que significa isso? Um grupo de animais da mesma espécie de configuração idêntica possui um eu comum. Por exemplo, todos os leões individuais possuem um eu conjunto, bem como todos os tigres, todos os lúcios. Os animais têm seu eu no mundo astral. É como se uma pessoa estivesse atrás de uma parede com 10 orifícios e, através destes, enfiasse seus 10 dedos. Não seria possível ver a pessoa, mas qualquer cabeça sensata concluiria. Aí atrás há um poder central que pertence aos 10 dedos. Assim, ocorre com o eu grupal. Os animais individuais são apenas os membros. Aquilo a que pertencem está no mundo astral. Esses eus animais não são semelhantes aos humanos, embora considerados espiritualmente. Bem permitam tal comparação, pois um eu grupal animal é uma entidade muito, muito sábia. O homem, como alma individual, está longe de ser tão sábio. Consideremos, por exemplo, determinadas espécies de pássaros, que sabedoria deve estar aí contida, para que eles migrem para altitudes e direções bem determinadas, a fim de escapar do inverno
e na primavera retornem por outros caminhos, nesse voo de pássaros, nós reconhecemos sábias forças de atuação dos eus grupais. Podemos encontrá-los em toda parte no reino animal. Quer falar alguma coisa, mãe? Não, eu quero que você continue para a gente ter material para conversar. Tá bom. Os homens são muito mesquinhos quando têm que registrar os progressos humanos. Recordemos de nossas aulas na escola. Quando aprendemos como na Idade Média, pouco a pouco, surgiu a corrente da época moderna. A Idade Média seguramente tem coisas significativas a registrar, como o descobrimento da América, a invenção da pólvora, a arte de imprimir livros e finalmente, também o papel de linho. Foi sem dúvida um progresso significativo usar esse produto em lugar do pergaminho. Entretanto, a alma grupal das vespas já havia feito o mesmo há milhares de anos, cujo vespeiro é feito precisamente do mesmo material que o papel produzido pelo homem. Compõe-se de papel. Só gradualmente o homem vai descobrir como certas combinações de seu espírito se relacionam com os que as almas grupais elaboraram no âmbito do mundo. As almas grupais estão em movimentação contínua. Ao longo da espinha dorsal dos animais, o vidente enxerga um cintilar contínuo. A espinha dorsal fica como que encerrada em cintilação luminosa. Os animais são perspassados por correntes que, em número infinito, fluem em todas as direções ao redor da Terra inteira e atuam sobre os animais fluindo em torno da medula espinhal. Essas almas grupais de animais estão continuamente em movimento circular, todas as alturas e direções em torno da Terra. São muito sábias, mas falta-lhes algo que ainda não possuem. Elas não conhecem o amor, tal como é denominado na Terra. Amor, ligado à sabedoria, só existe no ser humano, na individualidade. Não vai falar nada, mas... Estou pensando aqui, estou sublinhando aqui. Então, a gente aqui voltou para o amor, né? Então tem essa coisa assim, uma coisa é a sabedoria, outra coisa é essa possibilidade do amor, né? Que o amor traz uma possibilidade de que você veja as coisas de um outro jeito, né? Então, Mas assim, vamos recordar o que ele falou ali. vamos. Ele falou que assim, os animais não possuem um eu, mas sim um eu grupal. Quando eles se reúnem e entram dentro desses ciclos, seja dos pássaros de migração, os peixes de migração, ou qualquer vespa, a abelha indo fazer a coleta diariamente, esses ciclos todos que a natureza se envolve, eles estão vivenciando algo fora deles. E que chama-se um eu grupal. Esse eu grupal é justamente esses elementais que auxiliam, pelo que eu estou procurando concluir. É isso que ele vai dizer, ele né? vai pegar, ele vai concluir. Porque isso aí precisa de um maestro. Existe essa... vai haver essa colaboração, não é? É como se você pegasse aquele grupo de adolescentes e um professor dando ordem para chegar a algum precisa local. de um por eles, eu grupal, né? Por eles a coisa não, assim, vai até funcionar, mas vai funcionar nesse caos, né? Porque eles não têm esse... Né? Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mas aí ele chega, o que eles chegam, as almas grupais dos animais, eles são muito sábias, mas falta-lhe algo, e aí é que é a coisa. Isso, então, onde a gente chegou, o amor... Não possuem e não conhecem o amor, né? Falta-lhes algo. Mas assim, aí uma pergunta bem primária. Eles têm corpo astral. Tem. E o corpo astral é um corpo de sentimentos.
É, Essa contradição, então, é a não é uma consciência do contradição. amor, na verdade. Não. É para a gente pensar. Então, Só o corpo astral, sentimentos, raiva, tristeza, são sentimentos variados. Você tem aquele chilique, aquele ataque, aquele fome, ganância, os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que nós estudamos outro dia. A mulher do próximo, o carro do próximo, o dinheiro do próximo, entendeu? Mas amor, aparentemente, não é só mais um sentimento, isso que nós estamos entendendo agora. Ele é uma outra coisa. Ele é algo, realmente a única coisa pela qual o corpo astral respeita, pode ser dirigido. Quando falta... Não, vamos trabalhar no negativo. Quando falta o amor, o que é que acontece? Isso. Parece que o homem conhece o amor. Ele pode ser assim, um homem horroroso, mas ele pode amar os filhos dele. E, digamos, em princípio, o homem não ataca quem ele ama, né? Agora, quando falta o amor, o homem vira uma besta, vira um animal, não é? Eu acho que aí é a diferença. Só que o animal, ele nunca vai poder chegar nessa mesma coisa, de você, por uma autoeducação, chegar no amor. Eu acho que essa é a diferença. Você pode se trabalhar para chegar no amor. Você pode, aquilo que a gente vem trabalhando, trabalhar o corpo astral. Trabalhar o corpo astral. Não foi essa a conclusão que chegamos nos 10 mandamentos? Todos são para nos ajudar a trabalhar o corpo astral para chegar no amor. O amor não é um sentimento só, é um estado de graça. É como eu estou entendendo aqui, né? Eu estou, assim, esta semana muito incomodada por causa da morte daquele americano lá que foi assassinado. E tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos por causa daquilo. E o que está acontecendo? É mais ou menos isso que estamos falando aqui. Parece que o corpo astral de um grupo de homens está sendo atiçado para... É como se parecem 2 grupos de bichos. Estão se atiçando para um atacar o outro. Não sei se vocês têm lido, têm acompanhado. Quer dizer, agora o grupo a quem pertencia o rapaz que foi morto, que era um cara que pregava violência, que pregava matar pessoas, né? Ele dizia que os homossexuais deviam ser mortos, que vários que quem pecasse, porque ele é muito cristão, e ele pregava isso, execuções públicas. Como que ele teve. Ele estava defendendo o que ele sofreu. Exatamente. Não, ele acaba morrendo do jeitinho que pregava que tinha que ser feito. Aí, o que eu vi hoje o discurso da mulher dele, incitando todo mundo à vingança. Então, isso, gente, se isso não é animal, agora, não sei o que é isso. O curioso é que, na procura de um culpado, acharam um culpado igualzinho a ele, branco, mesma região. Não sabem se o cara é culpado, que está tão enrolado que nem sabem ainda se o cara é culpado. Estão querendo jogar a culpa nele, enfim, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar o ponto que, por amor, eles querem dizer que, por amor ao que morreu, vamos matar todo mundo. E não é isso o amor. Então, assim, vamos definir o amor aqui, né? Eu acho que é por amor. Ele está falando de um amor universal. Matar, né? Deveria ser assim, né? Então, que tem o amor, que é aquele amor, que é a paixão, né? Que é a paixão individual, que faz parte até da construção do self, da construção até do indivíduo, né? Esse é Eros, né?
de dar e receber amor, e acho que é uma constituição importante que todo mundo passa, uma construção, uma germinação, algo que se consolida, né? Enfim. E outra coisa é o que ele está falando aqui, que é o amor universal. Esse é o amor cristão, é o amor que Cristo prega, não é? Então, É o mas eu amor acho que que quando você perdoa, é o amor que dá a aprende, outra face, né? então, quando você constrói esse amor individual e entende que esse negócio não é só para alimentar o ego, você chega lá. Você chega no amor coletivo, né? É, É mais ou menos assim. é. Né? Não sei, é o que eu entendo. Né? Então, é isso que nos diferencia dos animais. É isso que vai diferenciar dos animais. Vanessa, fale. Me parece que o amor, ele perpassa todas as instâncias humanas, né? Então, até esse amor mais baixo, né? Sei lá, esse amor pelo meu, né? Pelo meu cachorro, né? Pelo meu jardim, né? Porque quando a gente vê as expressões de amor no mundo, né? Aristóteles vai colocar todas aquelas categorias do amor, amor de amizade. É lindo, né? Quando você tem um amigo mesmo, é um amor também, mesmo que ele esteja recheado ainda de um certo egoísmo. Mas quando eu acho que todas essas esferas da vida humana, ela permeia gotas deste amor mais profundo, né? Porque ninguém falou de amor como Jesus, né? Esse amor que a Mary falou, né? Tipo, o amor do perdão, o amor de dar a outra face. Esse amor não é encontrado em nenhum lugar. Mas me parece que esse amor, ele reflete, por exemplo, nos jardins japoneses, na culinária, né? Em todas as esferas da vida humana, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em colocar o amor só num único lugar, eu acho muito difícil, porque esse amor, até sacrifício, né, ele permeia em todos os lugares, né? Eu gosto muito de um homem que faz jardins japoneses. É um baita sufoco fazer aquilo, é um sacrifício enorme, porque ele tem que ficar na chuva, no frio, com uma pinça, sabe, assim, para trazer a beleza para o mundo. E a beleza é um dos nomes de Deus, né? Então, assim, esse amor, eu acho que ele perpassa todas as esferas humanas, mas eu acho que esse amor cristão, como a Mary disse, ele é muito diferente, mas eu acredito que ele possa estar em todos os lugares, né? Desde a hora que você vai com um grupo salvar as baleias encalhadas lá na Ásia, não sei. Entende? Então, assim, algo que te move, né? Algo que faz você ir ao encontro, né? Porque eu acho muito difícil colocar o amor em um único lugar, em uma única... Agora, é fácil você reconhecer quando não há amor. Ah, sim. Entendeu? É aí que eu quero dizer. Quando você fala, como a viúva fala lá, meu amor, ela fala para o marido, eu te amo muito, te amei muito. E as pessoas não sabem o que elas fizeram, o que despertaram em mim. Despertaram um fogo. Então, ela está falando do ódio dela. Exato, com certeza. Então, o amor que ela teve por ele transformou-se no ódio por quem o matou. Então, é aí que você vê muito claro, assim, é quase que uma prova científica, assim, negativo, né? Aqui não há amor. Se esse amor, se essa tragédia fez isso nessa moça, foi um desastre. Ela tem ainda foi um desastre. E aí ela vai agora chamar todos os seguidores dele e vai começar uma guerra. Entendeu? Então, isso é o completo caos e o desamor. Né? Isso não é humano. Aí eu quero dizer, a parte da alma animal. A diferença do eu humano para o eu animal. Só um eu animal faria isso, quer dizer, ter uma reação como defesa, porque o animal ele se defende. Ele não ataca ele ataca por fome ou por defender, não é? O animal não se vinga,
Não existe isso, ele animal vingança, né? Então, agora, no reino humano, nós somos o único, segundo Steiner, né, que poderia dizer, não, este grande mal que me foi feito pôs à prova o meu amor, e agora eu vou derramar esse amor, agora é a hora, agora o amor tem que aparecer, não o ódio, tá certo? Assim é a minha complica leitura. muito, né? Eu acho que essa história aí dos Estados Unidos complica muito, porque junta essa pessoa a ser cristão, né? E aí a gente fala, né? Tem gente já escrevendo o fim dos cristãos, né? Porque é muito louco, né? Você vê, seria o momento de perceber, tipo, olha ao que está levando isso, né? Mas quando isso... Vocês se lembram quando teve a previsão desse Papa, que esse Papa que ia ter um grande problema na igreja, teve uma previsão que junto com esse Papa aí ia haver uma grande cisma na igreja, uma grande turbulência. É uma das revelações de Fátima, se não me engano. O pessoal aí que estuda mais a Igreja Católica poderia pesquisar um pouquinho. Das previsões de Fátima é uma grande turbulência na igreja. E isso que você falou está certo, Vanessa, porque é uma igreja lá, não é, que está se colocando como a católica, está usando essa veste, essa nominação católica. Mas é um católico muito esquisito, né? É um cristão muito esquisito. Porque só isso aí dessa mulher dizer na televisão, em praça pública, isso aí já é uma heresia, né? Por meu gosto. Não é cristão, né? Não, não é não. Não é não, não é cristão. Tá bom, momentos delicados, né? Momentos delicados, nós estamos passando por um momento muito delicado da humanidade, né? Vamos lá, vamos continuar. A alma grupal é sábia, mas o animal individual possui o amor na qualidade de amor sexual e amor pelos pais. O amor no animal é individual, mas a organização sábia, a sabedoria do eu grupal, ainda é vazia de amor. O homem possui o amor, possui amor e sabedoria unificados. O animal possui o amor na vida física, mas no plano astral possui a sabedoria. Com tais conhecimentos, acende-se para o indivíduo um número colossal de luzes. O homem só chegou a seu eu atual gradualmente. Anteriormente, ele também possuía uma alma grupal e só gradualmente se desenvolveu a alma individual. Passamos um acompanhamento retrospectivo do desenvolvimento da humanidade até a antiga Atlântida. Em tempos remotos, o homem vivia na antiga Atlântida, um continente que agora está recoberto pelo Oceano Atlântico. Naquela época, as amplas superfícies siberianas estavam cobertas por grandes mares. O mar Mediterrâneo era, então, dividido de maneira bem diferente. Também, em nossas regiões europeias, havia amplas superfícies marítimas. Quanto mais longe retrocedemos na antiga época atlântica, tanto mais se modificam todas as condições de vida, tanto mais se modificam o estado vígio e o estado de sono do homem. Hoje, quando o ser humano dorme, permanecem no leito o corpo físico e o corpo etérico. O corpo astral e o eu se retiram. A consciência se apaga. Tudo se torna escuro, negro, mudo. Na época atlântica, a diferença entre o sono e a vigília ainda não era tão grande. Em estado de vigília, o homem ainda não via contornos tão firmes, perfis tão nítidos, cores tão intensas, ligadas às coisas. Quando acordava pela manhã, mergulhava como que numa massa nebulosa. Não havia nitidez maior do que, por exemplo, quando vemos luzes passando através da neblina, como uma aura. Em compensação, sua consciência não cessava completamente durante o sono. Então, ele via coisas espirituais.
À medida que o homem progredia, o mundo físico ganhava sempre mais em seus contornos, mas, em compensação, o homem perdia sua clarividência. Então, a diferença passou a ser cada vez maior. Em cima, o mundo espiritual tornou-se cada vez mais obscuro. Embaixo, o mundo físico ficou cada vez mais claro. É do tempo em que o homem ainda percebia as coisas lá em cima, no mundo astral, que derivam todos os mitos e lendas. Ascendendo ao mundo espiritual, ele conhecera Wotan, Baldur, Thor, Loki e entidades que ainda não haviam descido ao plano físico. Era isso que se vivenciava no passado, e todos os mitos são recordações de realidades vivas. E agora começa a falar dos dos mitos, no caso aqui são mitos europeus, não é que não, a gente só conhece assim de história em quadrinho, né? Thor, Loki, essas coisas, né? São mitos, heróis germânicos, né? Vamos continuar. Isso tudo é mitologia nórdica, né? Nórdica. Todas as mitologias são recordações desse tipo. Essas realidades espirituais simplesmente desapareceram para o homem. Naqueles tempos, ao mergulhar pela manhã no corpo físico, ele tinha a seguinte sensação: tu és uma unidade, algo único. À noite, porém, quando mergulhava de volta ao mundo espiritual, vinha-lhe o seguinte sentimento: tu não és és apenas um membro de uma grande totalidade. Fazes parte de uma grande comunidade. Tácito ainda conta que os antigos povos, os érulos e os quirúsculos, sentiam-se mais como tribo do que como indivíduos separados. Desses sentimentos de que o indivíduo fazia parte do grupo tribal, sentindo-se pertencente à comunidade tribal, originaram-se ainda certos costumes, como a vingança da morte baseada no sangue. Tudo constituía um corpo pertencente ao corpo da alma grupal da tribo. Na evolução, tudo acontece gradualmente. Só a partir da absoluta consciência grupal da tribo se desenvolveu, pouco a pouco, a consciência individual. Continuar. Fala. Olha. Não, eu ia continuar. Também. Continuar. Tá. Também nas descrições da época dos patriarcas, temos os vestígios da passagem da alma grupal para a alma individual. No tempo de Noé, a memória era bem diferente. Ela alcançava além daquilo que o pai, o avô, o bisavô haviam vivenciado. A fronteira do nascimento não era a fronteira. No mesmo sangue fluía a mesma recordação, alcançando gerações situadas de um longo tempo atrás. Hoje em dia, interessa às autoridades saber o nome do indivíduo. Naquela época, em que o ser humano se recordava do que o seu pai e o avô haviam feito, isso era caracterizado por um nome coletivo. Aquilo que, naquela época, estava ligado pelo mesmo sangue, pela mesma recordação, era designado coletivamente. Chamava-se isso de Adão ou de Noé. Nomes como Adão e Noé não designam a vida entre o nascimento e a morte de um indivíduo, e sim o fluxo das recordações. Os nomes antigos abrangem comunidades completas de pessoas que viveram nessa época. Segue? Pode continuar. O que ocorre, então, ao compararmos certas entidades, macacos semelhantes ao homem, ao próprio homem? A prodigiosa diferença está no fato de que os macacos possuírem uma alma grupal e o homem uma alma individual, ou, pelo menos, uma disposição para desenvolver tal alma. A alma grupal dos macacos encontra-se numa situação muito especial. Imaginemos a Terra, aí ele faz um desenho. Aqui em cima, no mundo astral, pairam como uma nuvem as almas grupais dos animais, espalhando-se por sobre nosso mundo físico. Tomemos agora o eu grupal dos leões e o eu grupal dos macacos. Cada leão é um membro individual
em que a alma grupal enchila uma parte de sua substância. Quando morre um leão, desprende-se da alma grupal o elemento físico exterior, tal como no homem a unha de um dedo. Mas a alma grupal toma de volta o que havia enchilado naquele corpo e entrega a outro leão que nasce. A alma grupal permanece lá no alto. Ela estende, por assim dizer, tentáculos que no âmbito físico se endurecem, depois se desprendem e voltam a ser substituídos. Não vai falar nada, né? Não, quero que você leia só um pouquinho mais, porque ele tá falando. Bom, ele vai te fazer a diferença do leão para o macaco, né? Eu acho, né? Eu quero que termine um pouco mais para a gente parar e falar sobre isso, né? Tá bom. Por isso, a alma grupal animal não conhece nascimento e morte. O animal individual é algo que se desprende e volta a aderir. A alma grupal permanece intocada pela vida e pela morte. No caso dos leões, a cada vez que um deles morre, tudo que havia sido transmitido pela alma grupal retorna a ela. Entretanto, no caso do macaco, não sucede assim. Existem animais individuais que arrancam da alma grupal algo que depois não conseguem retornar. Quando o macaco morre, a parte essencial retorna, desligando-se. Aqui no caso ele tem o verbo desligar, traduz aqui o verbo alemão abzusen, que significa separar, seccionar alguma coisa por meio de estrangulamento, com o uso de um cordel. É no mesmo sentido que se usará a seguir a palavra desligamento. Então é uma Esganação, uma esganação. torniquete, né? Uma coisa. Desligando-se, contudo, um pedaço da alma grupal. O macaco, como que amarra firme demais o que lhe é estendido. E com sua morte, desliga-se um pedaço da alma grupal. De certa maneira, um pedaço dela se desprende, é arrancado e não consegue retornar. Assim, ocorrem desligamentos da alma grupal. Em todos os tipos de macaco, ocorrem desligamentos da alma grupal. Então, agora que eu quero falar, quer dizer, eu quero comentar isso, né? Primeiro, como é que o Stein sabe disso, né? É só mesmo pela clarividência, porque como é que ele sabe como é que a alma grupal do leão reage, como é que a alma grupal do macaco funciona? Depois eu gostaria também de saber, do ponto de vista prático, onde isso faz a diferença na vida do macaco e na vida do leão, na vida desses animais, não é? Então, é sobre isso que eu quero conversar. O que vocês acham? Eu acho que na vida prática não faz muita diferença, embora os macacos sejam muito próximos dos humanos, né? Eu acho impressionante, né? Tem meus saguizinhos aqui, eles vêm todo dia no mesmo horário pegar banana e pegar com a mãozinha, gente. É incrível. O macaco é muito próximo, né, de nós. Talvez seja essa, não sei, né? Talvez essa coisa aqui, você vê, é um pedaço da alma que sai, né? E no caso do leão, não. É um pedaço o leão volta, né? Quer dizer, parece que os dois estão numa evolução diferente, né? Não é? Quer dizer, o leão, a alma grupal do leão, ele joga um tentáculo, aquilo desce, faz um leãozinho, depois quando ele volta para lá. Tudo que foi colocado nele volta. Então tem uma economia de sabedoria, né? Volta a sabedoria, né? Aquela sabedoria do leão. O macaco não, é feito uma banana, cai, né? Eu entendo assim, que a alma grupal é feita uma penca de banana e que ele desliga, né? E não volta. Talvez por isso ele seja mais próximo à Terra, mais próximo ao ser humano, né? Tô pensando alto, né? É, porque quem convive com macacos, me parece que observam que o macaco observa o ser humano. Ele percebe um ser completamente diferente dele e ele observa. Lógico, todos os animais percebem o ser humano, mas percebem
como um ser, sei lá, mas o macaco imita, sabe? Tem outra Nenhum relação, animal né? imita a gente. O macaco imita. Tem outra relação, né? Tem outra relação. Pode ser isso. Tem a pata dianteira livre, né? Para fazer a pista, né? Então, os outros não vão poder imitar, Mas né? ele não tem o polegar opositor. Oi? O polegar opositor ele não tem. E é esse aqui. Ele faz tudo, esse aqui faz igual, né? Esse faz igual. Ele faz assim, Todos viram para baixo. para baixo. Tem toda, e depois ele fica ereto, né? Ele tem essa coisa mais ereta. O leão não. Então eles são mesmo animais muito diferentes, né? É o E leão até o macaco tem um selvagem, nível de individualidade diferente também, né? Do felino, né? tem. O Eu felino tenho uma colega de curso que viaja, assim, já foi muitas vezes e vai para a África, porque ela é, assim, apaixonada por gorila. E somos colegas, assim, fazemos um curso de artes em outro lugar juntas, e ela fala que ela gosta de ir porque eles observam. Então, ela fala que vai mexendo a mão e vai percebendo que ela tem uma gorila lá, que é amiga dela, e que ela imita ela, a minha amiga, né? Então, assim, é interessante isso. O gorila, pelo menos ela fala que o gorila é diferente de outros macacos. É ela que entende de macaco. Fala que o gorila é outra coisa, né? Então, eles imitam, eles observam, né? São muito Não sei. inteligentes. Mas eu estou pensando aqui, se a alma desliga, e aí, ela vai para onde? Qual que é o próximo passo dela? Porque a do leão volta para a alma de grupo, e aí depois vai nessa toada, ele... né, Ele volta para a mesma alma, né? Ele mesma vai- alma. a E do macaco, você desliga, e aí? ele não fala aqui, né? Não fala. Ele vai evoluir como Olha, alma? ele se desprende, é arrancado e não consegue retornar. Assim ocorrem os desligamentos da alma grupal. Agora, ele diz, em todos os tipos de macaco ocorrem desligamentos da alma grupal. Agora, para onde eles vão, não sei. Ele não diz. Bom, vamos continuar. Mãe, a gente tem bem pouco tempo Já está na hora. já. Tá. Esse capítulo acaba daqui 3, 4 páginas. Não, mas não vamos agora entrar, não dá nem 5 minutos, não dá para ler nada, né? Faltam 8 minutos para terminar o horário. Então, vamos ler só o que está acontecendo com os anfíbios, só para a gente saber o que acontece. Vai, leia aí dos anfíbios, livro. tá bom, vamos lá. Semelhante ocorre com certos anfíbios, com certos tipos de aves e, de maneira particularmente nítida, também com o canguru. Por meio desses desligamentos, algo da alma grupal fica para trás, e aquilo que assim remanesce de animais de sangue quente torna-se um ser elemental, um espírito da natureza. Está aí, Célia, a resposta. Aí, Célia. Viu? Salamandra. Esses seres elementais, esses espíritos da natureza, são, portanto, como que restos, produtos residuais de mundos superiores, tomados a serviço de entidades superiores. Se estivessem entregues a si próprios, iriam perturbar o cosmos. Assim, a sabedoria superior emprega, por exemplo, os silfos para conduzir as abelhas às flores. Assim, a grande multidão dos seres elementais é colocada sob a sábia direção superior. E, desse modo, o que eles pudessem fazer de prejudicial é transformado em proveitoso. Acho que agora a gente pode parar, porque agora fechou, né, o raciocínio, né? De certa maneira, sim. Obrigado, Célia. Essa pergunta. Célia fez. É isso aí. E aí, sai e fica onde, né? Então, eles viram essas alminhas aí, os elementais, né? E vão virar esses seres que vão interagir com a natureza, né? Uhum.
Eu vou contar uma última coisa que eu me lembrei agora, lendo também um livro que eu li, um outro livro que eu li há muitos anos, do Steiner, que ele disse uma coisa, eu fiquei muito impressionada. Ele disse o seguinte, por exemplo, quando você funde uma barra de ferro, que vem daquela rocha lá, daquela rocha de ferro, você funde, os elementais ficam presos ali dentro. Então, o homem, por exemplo, aí no caso do tempo do Steiner, ele fica andando com um trem de ferro, a máquina do trem, que é toda de ferro. Aí ele diz, cheia de elementais presos ali dentro. Então, aquele ferro não é morto, ele tem vida. Então, eu fico pensando depois no avião, no alumínio, todas as coisas, os carros que nós andamos, não é? Dentro desse raciocínio, continua tudo preso lá. Esses elementais que moravam nesses lugares vão ficando presos. Né? Isso é só para a gente pensar, não é? Quantos elementais estão presos nas nossas plantas, estão vivendo conosco, no que nós comemos, nas nossas frutas, né? Nos nossos objetos do dia a dia, que é tudo que vem Na da nossa natureza, casa, né? na nossa tem casa. ferro, e tem pedra. Exatamente. Então, é só para a gente pensar, não é? Quando você veste uma fibra de algodão, o Steiner diz que os elementais não saem das fibras naturais. Eles vão ser tecidos juntos. E aí até explica porque às vezes a gente não se sente bem com o sintético, não é? Dá coisa assim, e a gente se sente tão bem com o algodão puro, né? A gente vai tendo essa consciência do mundo elemental na nossa vida, né? E, por exemplo, um açúcar que é mais refinado, certamente tem menos elementais, né? Um açúcar mais puro, uma comida mais pura, a comida da sua horta, que você mesmo planta, tem mais elementais do que a do supermercado, né? Há um outro que é mais viajada, ou meio. Né? Enfim, é tudo para a gente ficar pensando nisso, né? Que existe esse mundo invisível. Mary, Como? por causa da plantação, foi feita mais cuidadosamente, você imagina aqui Não tem agrotóxico, né? Imagina aqueles tomatais enormes, assim, aquelas plantações que eles fazem aqueles venenos, assim. É diferente de você ter uma horta, de você comprar uma coisa numa horta, não é? Uma coisa mais orgânica, né? Que não foi usado tanto. Uma das razões deve ser essa também, né? Vocês conhecem um lugar chamado... Ai, meu Deus, eu vou falar desse lugar, esqueci. Lá na Escócia, Gui, como se chama? Summerhill? Não, Summerhill não. Como é que chama, Gui? Inverness. Hein? Não, Inverness, não. Aquele que que eles começaram a fazer uma plantação, eu fico devendo essa para vocês. É um lugar a comunidade Findhorn. Findhorn, isso, Findhorn. Eles começaram a fazer essas plantações, eles começaram a fazer algumas coisas para os elementais. Começaram a conversar com os elementais, começaram a trabalhar, e vocês podem procurar, pesquisar, que tem toda a história. E lá eles conseguiram resultados maravilhosos, as hortas maravilhosas, lugares maravilhosos, só com o trabalho com os elementais, trabalhando a favor, conversando com os elementais. Aquela coisa, tocando música, cantando, entendeu? E aí a natureza e os elementais agradeceram. Tá bom, acho que foi bem leve, né? Gostoso. Muito bom. Vou pegar minha oração aqui. É bem introdutório ainda, acho que a gente vai entrar na parte do mesmo... Bem introdutório. Não, mas o Stein sempre é introdutório, a gente fica o resto... Não, mas aí ele fica repetindo a base. Né? Sempre. A gente está dizendo... Não tem fim. Tá bom, então vamos lá. Prece para os anjos da guarda.
espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Muito bem, muito prazer em estarmos juntos. Boa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa semana. Boa semana. Tchau, gente. Tchau, Obrigada.